O livro de Tiago é característico por duas principais questões. A primeira é por ser um livro direto, sem cerimônia, e a segunda por ser um livro que nos exortará do começo ao fim. Escrito originalmente aos cristãos judeus na era primitiva, o livro de Tiago é utilizado nas comunidades cristãs na atualidade como instrumento de admoestação. Portanto, iremos seguir a narrativa baseando-se na inspiração moral que esse importante livro nos concede. O tema das tentações é alvo frequente no primeiro capítulo, onde o autor descreve tal situação como sendo uma ótima oportunidade de provar a nossa fé em Cristo e, por meio dela, obter a sabedoria que Deus concede a seus filhos. Tiago ainda explica que, no caso de houver a falta de sabedoria, devemos buscá-la em Deus com fé, pois é desta maneira que o Senhor se agrada de nós. Tiago exorta-nos quanto à armadilha do pecado e tentação provenientes da própria cobiça humana. E é por meio desta cobiça que muitas vezes buscamos algo e não obtemos. Pensa que Tiago para por aqui em suas exortações? De maneira nenhuma. O autor nos adverte sobre a imutabilidade de Deus e recorda aos leitores que foi por meio da palavra da verdade que fomos gerados. Por meio da palavra, Tiago confronta o nosso anseio em querer obter a razão quando nos adverte. Devem ser tardios para falar e irar-se, e prontos para ouvir. E é aqui, no capítulo 1, versículo 3, que encontramos uma de suas citações mais conhecidas entre nós cristãos. Sejam cumpridores da palavra, não só ouvintes. Essa palavra certamente vai de encontro às raízes da hipocrisia que advém do velho homem dentro de cada cristão e que busca a todo instante retornar à superfície. No segundo capítulo, Tiago continua o diálogo e desta vez o assunto é sobre honra. O autor enfatiza que não se deve dar maior honra ao que parece ser mais poderoso e que na teoria tem melhor aparência. Essa exortação fala sobre o fato de haver distinção entre pessoas e critica firmemente os que fazem papel de juízes, julgando antecipadamente sem causa. Ainda sobre escolher aqueles que parecem ser melhores, Tiago afirma que Deus escolhe os pobres do mundo para serem ricos e herdeiros do reino vindouro, e com um tom um tanto irônico, ainda questiona: acaso não são esses poderosos que pisam e humilham vocês? Sobre a lei mosaica, ele afirma sobre a incapacidade de se guardar a lei com exatidão, pois se houver tropeço em um simples ponto da lei, aquele que errar em um será culpado de todos. Neste ponto do livro, Tiago fala sobre a importância das obras, pois por meio delas é que o exercício real da fé em Cristo é realizado. Fé sem obras torna-se uma fé morta. Agora, no capítulo 3, o aviso vai para os sábios, mestres e qualquer outro que ensina sobre a palavra de Deus. Tiago adverte sobre o engano de se buscar o status de mestre, pois há quem se esqueça de que aqueles que transmitem conhecimento serão cobrados com mais rigor. Nosso autor agora trata sobre aquela que é considerada uma virtude essencial para um cristão. Refrear a boca das maledicências é o caminho perfeito. A língua, neste ponto, é comparada ao fogo que inicia pequeno, mas que depois causa grande estrago. Tiago também a compara ao leme dos navios, pois, embora pequeno, é responsável por conduzir todo o barco. O autor faz outra breve comparação sobre o perigo da língua, comparada a uma fonte que jorra água doce e salgada ao mesmo tempo. Isto em alusão às obras más da língua em conjunto com as obras boas. A sabedoria inclinada aos desejos humanos tão somente é diabólica e animalesca, afirma nosso autor. Já a sabedoria que vem do alto é aquela que vem de Deus e é pacífica, moderada, cheia de misericórdia, pura
de bons frutos sem fingimento. Esses frutos só são colhidos apenas por aqueles que semeiam e provêm a paz. Até mesmo as guerras provêm da própria cobiça, de almejar cada vez mais e mais. Tiago traz uma palavra dura aos nossos ouvidos, mas que contém a verdade de Deus para nos transformar. Aqui ele descreve os frutos da cobiça e da petição vã, onde aquilo que se pede a Deus nada mais é do que frutos da nossa vaidade humana, que resultam em corações adúlteros contra Deus e a rejeição do Pai a tais corações soberbos. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Apresentem-se a Deus e se achegará a vós. Esqueçam esse coração dividido e purifiquem o vosso coração. Deixem suas alegrias de lado, pois o momento é de pranto. Humilhem-se diante de Deus. Abram os seus olhos para suas misérias. Somente através da humilhação é que Deus os exaltará. Tiago agora reserva o último capítulo aos soberbos e poderosos. Riquezas apodrecidas, vestidos comidos pela traça, ouro e prata transformados em ferrugem, são parte das suas advertências. Esse é o tesouro guardado para os últimos dias, a fim de dar testemunho sobre o que tiveram condição de fazer pelo seu próximo e não fizeram. Aos que sofreram as mazelas da maldade cometidas pelos grandes, Tiago faz uma convocação. Aguardem pacientemente pela vinda do Senhor, pois ele trará justiça a cada um. E sejam vocês como os profetas do Senhor, que sofrem, mas que alcançam o favor de Deus. Na parte final do livro, Tiago descreve como deve ser a estrutura de uma comunidade, bem como a postura individual dos servos de Cristo. Oração, canções e aflições fazem parte da vida do justo, bem como a confissão de pecados uns aos outros, pois através de um justo, Deus opera grandiosamente. Por fim, Tiago fala sobre a necessidade de auxílio aos que se encontram perdidos, pois uma alma salva da morte pode refletir no perdão de muitos pecados.